A terrível perseguição causada pela besta e pelo anticristo precipita a grande tribulação, que continuará pelo período de 1260 dias, 18 dias menos que os últimos 3 anos e meio. 3 anos e meio são 1278 dias, também chamado de tempo de tribulação. Mateus 24, versículo 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22. Só um minutinho, irmãos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A perseguição durante a grande tribulação será tão severa que as pessoas evitarão em contar seus pensamentos, até mesmo às esposas ou membros de sua própria família, por medo de serem denunciadas às autoridades. O amigo mais íntimo não será confiável. Jeremias 9, versículos 4 e 5. Guardai-vos cada um do seu amigo e do irmão nenhum vos fiéis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira, andando-se, cansando-se em obrar perversamente. Em razão da cidade de Jerusalém e a terra de Israel terem sido entregues à ímpia-idolatria que o anticristo irá introduzir, e devido à perseguição que irá se levantar, o remanescente judeu fiel será forçado a fugir para as montanhas, cavernas e fendas da terra, em busca de segurança. Eles serão caçados desmediantemente, perdão, irmãos. Desmedidamente, isso, cara, obrigado. Isaías 66, 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem, que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Acho bacana também a gente ler o Mateus 24, 16 a 21. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Irmãos, eu vejo talvez que a gente possa fazer uma pausa aqui, se algum se quiser comentar, se os irmãos que estão ouvindo também quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida em relação a esse trecho aqui. Parte do remanescente fugirá para as montanhas da Judéia, em busca de abrigo. Mateus 4,16, que foi o que a gente leu agora. Outros do remanescente fugirão para o oriente da terra da Judéia, para a terra de Moabe, talvez a atual Jordânia, e também para o norte, à altura do Monte Hermon, no Líbano. Isaías 16, versículos 3 e 4. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor,
porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Embora a maior parte do remanescente irá fugir, parece que alguns permanecerão em Jerusalém. Deus os usará para manter um testemunho adequado para si naquele local, diante da idolatria, representados pelas duas testemunhas. Eles serão protegidos milagrosamente por Deus até que se complete o período de seu testemunho, que é o de 1260 dias. Apocalipse 11, versículos 3 a 13. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Embora muitos santos sejam divinamente protegidos, o martírio será abundante. Vamos ler Apocalipse 3, 7, já está perto aí, né? Certo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve... É 13, Cássio. 13, Zagalo. Desculpa. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Nota. Haverá 2 classes de santos que crerão no Evangelho do Reino durante 7 anos. Uma porção preservada, Apocalipse 7, de 1 a 17, aquela parte que a gente vê os israelitas sendo selados, né? E Apocalipse 14, de 1 a 5. Lê esse 14, de 1 a 5, Cássio. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. E cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irá sair da tripulação para desfrutar o milênio sobre a terra. A outra classe será constituída pela porção martirizada, que incluirá aqueles que morreram nos primeiros 3 anos e meio sob o reinado da mulher, a falsa igreja, Apocalipse 6, versículos 9 a 11.
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E também os que morreram nos últimos 3 anos e meio sobre a perseguição da besta e do anticristo. A gente leu aí, Apocalipse 15, 2 a 4. A porção dos martirizados, perdão, irmãos, a gente não leu não, a gente leu foi o 14. Apocalipse 15, Cássio, versículos 2 a 4. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A porção dos martirizados será ressuscitada mais tarde, em vista do reinado sobre a terra, juntamente com Cristo, durante o milênio. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não choverá na terra de Israel durante a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Apocalipse 11, 6, né, que a gente leu. As meus testemunhas têm esse poder de trancar os céus, né? E 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. À medida que transcorre a grande tribulação, a prosperidade que o mundo ocidental conheceu irá minguar. Os ricos que não foram afetados pela carestia nos primeiros 3 anos e meio sentirão agora as agruras da fome que se alastrará por todo o mundo ocidental. Apocalipse 8, versículo 7, primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, que foi queimado por sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Irmão, vou fazer uma pausa aqui, se algum irmão quiser comentar esse trecho. Se caso alguém quiser comentar, vou ler a nota. A terça parte, que aparece 12 vezes em Apocalipse 8, em conexão com os julgamentos das trombetas, refere-se a uma área restrita da Terra. Trata-se da porção romana do mundo ocidental, a esfera onde a besta e o anticristo exercerão sua autoridade. Israel, Europa Ocidental e provavelmente a América. Por volta dessa época, um grande poder político no Ocidente, uma grande montanha, nas Escrituras simboliza um poder há muito estabelecido. Jeremias 51, 25. Diz o Senhor: Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas e farei de ti um monte de incêndio.
Continuando aqui, irmãos, né? Então, esse poder político que vai subir, ele abandonará todo o conhecimento de Deus. Isso talvez se refira aos Estados Unidos da América ou a algum outro governo de preeminência no Ocidente. Com o resultado, muitos serão levados à apostasia. Apocalipse 8, versículo 8, segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Também nessa época, o comércio será destruído no mundo ocidental. Toda a economia entrará em colapso. E perdeu-se a terça parte das naus. Apocalipse 8, versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. As naus aqui, irmão, significa navegações. Isso aí nos remete à economia, né? Porque naquela época lá, né, principalmente na época do Senhor, na época da Idade Média, né, toda a economia era movimentada através das navegações, né? Então, a gente tem esse livro, o livro do Apocalipse, né, essas figuras. Então, não sei se o Bruce vai discorrer disso aqui, mas só para pontuar. Se algum outro irmão quiser comentar aí também. Vou continuar daqui então, viu, irmãos? Então, uma grande personalidade, a grande estrela chamada Absinto, cairá de sua elevada posição de influência, levando as multidões do Ocidente à apostasia. Não se sabe quem será essa pessoa. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. Terceira trombeta. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Continuando, irmãos. Depois disso, muitos outros líderes influentes no Ocidente cairão, levando todas as pessoas que restarem à apostasia e adoração à besta. O resultado disso será um dilúvio de trevas morais e espirituais em larga escala. Apocalipse 8, 12. Enquanto o Cássio não volta, eu vou lendo aqui também. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. A quarta trombeta. Essa foi a quarta trombeta, irmãos. Dando sequência, o anticristo, a estrela caída, o falso Messias judeu, irá se apresentar em seu pleno caráter satânico. Ele liberará do abismo um satânico e cegante engano que lançará sobre os ímpios judeus apóstatas que o escolherão para seu próprio embaraço. Sua missão, dessa vez, será levar todo e qualquer judeu remanescente na terra à completa apostasia. O tormento de uma consciência culpada, a picada do escorpião, será a aflição de todos os que ele enganar. Apocalipse 9, versículos de 1 a 12. A quinta trombeta. Vou dar continuidade aqui na leitura, viu, irmãos? Para a gente não perder aqui o sentido. Nota. Provavelmente não se trata da mesma pessoa da grande estrela, em Apocalipse 8, versículo 10 e 11.
O anticristo exaltará e magnificará a si mesmo acima de tudo aquilo que é de Deus. Ele se sentará no templo, apresentando-se como Deus, fazendo de si mesmo objeto de adoração. Daniel 11, versículos 36. Daniel 11, 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre tudo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E 2 Tessalonicenses 3-4, eu acho importante a gente dar uma lida aqui também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus o templo de Deus, querendo parecer Deus. A idolatria e a adoração à besta e ao anticristo serão praticadas abertamente. A terra de Israel e a cristandade, que outrora foram iluminadas, serão entregues à adoração demoníaca. O último estado dos judeus comprometidos nessa adoração idólatra será 7 vezes pior do que quando acolheram a idolatria no tempo dos reis do Antigo Testamento. Mateus 12, 43-45. Mateus 12, 43-45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Cássio, você voltou aí, Cássio? Voltei. Vou ler também Apocalipse 13, 4. Você pode ler aí, Cássio? Apocalipse. Capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá bater contra ela? Falsos cristos e falsos profetas se levantarão na terra de Israel, mostrando sinais e maravilhas, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículos 23-26. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Vou parar aqui nesse momento para a gente fazer um comentário. Algo interessante que a gente vê nos dias de hoje, né? A gente sabe que lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera, né? E ele ainda não está operando de forma plena, né? Igual vai ser aqui nesse momento onde que a gente está lendo, né? Nesse trecho que a gente está lendo aqui, está falando justamente onde Satanás vai ter toda essa liberdade para agir, né, deliberadamente, levantando esses falsos profetas, falsos cristos, né, fazendo sinais e maravilhas. E, assim, irmãos, eu vejo também uma estratégia, assim,
né, que a gente vê de Satanás, nos dias de hoje, né, ele já levantando, né, é, pessoas com esse caráter, né, a gente vê muitas pessoas levantando esse sentido, aí engana muitas pessoas são levadas, né, aquela pessoa ali faz milagre, ele faz alguma coisa assim nesse sentido, então, vai uma boa parte de pessoas, aquele cara, se não me engano, João de Deus, né, aquele homem que estrupou um monte de mulheres aí no Brasil um tempo atrás, né, é, e as pessoas são carregadas por esse tipo de coisa, né, e também são confundidas, né, muitas pessoas leem Mateus 24 e acham que esse tempo a gente já está vivendo ele, mas a gente não está vivendo esse tempo aqui de Mateus 24 ainda, né? Ali, igual a gente viu aqui no irmão Bruce discorrendo, né? Estuda que se passará aquele cenário ali da terra de Israel, né? Que foi a terra de Canaã, né? Na antiguidade, e que hoje engloba ali toda aquela região, né? Da Judéia, de Israel, enfim. E será, né? De uma proporção muito maior que a gente vê hoje, né? Vai ser uma liberdade para Satanás agir da forma que ele quiser. Então ele vai levantar, ele vai perseguir, ele vai enganar, né, todas as pessoas que ele puder enganar, né? Porque a gente sabe que Deus, né, ele vai reservar um remanescente fiel ali naquela época que que servirá ao Senhor até a própria morte, né? Igual a gente já viu aqui. Então, o comentário que eu queria fazer era esse aí. Se alguém quiser comentar também. Diz assim, de como houve entre o povo falsos profetas. Você tem como achar aí? Deixa eu ver se eu vejo aqui também. Só um instante. É 2 Pedro, não. 2 Pedro, né? É. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Aí Pedro diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, aí tem um detalhe que Pedro traz aí, que diz que outrora, entre o povo, existiam falsos profetas. Esses falsos profetas, eles tinham, além da palavra, também esse poder, né, de fazer maravilhas, né, vamos dizer assim, né, mas isso aí vindo de Deus. Vindo de Deus, que eu digo assim, com a permissão de Deus. Mas agora, no tempo que nós estamos vivendo, como entre vós haverá também falsos doutores. Esses doutores, a característica deles não é de fazer maravilhas, porque até então, esse mistério da iniquidade, da injustiça, né, como o irmão falou aí, ainda não tomou todo o corpo, né? Não se revelou em toda em todo o seu poder. Então, hoje, esses falsos doutores, a característica deles forte é com palavras sutis, enganadoras, né? Embora exista alguns que ficam dizendo que está fazendo milagre, mas não é tão forte como haverá nesse tempo aí, que terão esses profetas. É por isso que dizem que eles farão tais maravilhas de forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, a característica hoje dos enganadores é de mestres. São com palavras. Essa é o engano mais forte hoje em que nós estamos vivendo. Mas depois que a igreja sair daqui, vai ser permitido, né, que a gente sabe que ninguém pode se manifestar sem que Deus permita isso aí, esses falsos profetas mesmo lá, começando na terra de Jerusalém. Então, aí sim, hoje a gente pode dizer que esses enganadores são falsos mestres. Às vezes a gente diz sempre falsos profetas, né? Mas, na verdade, são falsos mestres. Apesar dos profetas também falarem
Mas hoje é um ensino predominante do engano é por palavras. Lá vai ser através de sinais mesmo. E na terra de Jerusalém também, que é o que os judeus buscam, né? Sinais. Então, eles vão ter realmente aquilo que eles buscam, né? E em grande escala mesmo. Estava pensando aqui numa coisa, a gente está lendo aí esses trechos aí sobre, esses comentários do irmão Brucente sobre a grande tribulação, e eu estava pensando, né, como é a gente aprender e ter conhecimento dessas coisas que irão acontecer, né, a igreja não vai estar aqui, a gente não vai estar participando dessas coisas aí, desses acontecimentos, mas a gente ter conhecimento disso já é nos dá uma outra entendimento da nossa postura hoje aqui neste mundo, né? Então, às vezes a gente fala assim, que nós, como cristão, como povo celestial, não participando das coisas aqui deste mundo, como política e outras coisas mais que querem trazer paz, prosperidade, seja lá o que for para este mundo aqui, né? Tornar o mundo melhor. Então, e a gente fala sempre, né, que nós somos um povo celestial, estamos aqui de peregrinação, e nosso lar não é aqui e tudo mais, e às vezes alguns cristãos, mesmo dando essa justificativa para a gente não estar se envolvendo em questões políticas e tudo mais, alguns cristãos não entendem isso, né? E eu vejo assim, nesse conhecimento dos acontecimentos que ocorrerão depois do arrebatamento da igreja, eu vejo aí também mais um motivo, né, para nós não estarmos nos envolvendo nas questões políticas aqui deste mundo agora, hoje, né? É mais um motivo, sabe por quê? Porque por mais que os cristãos se esforcem aí, né, para fazer um mundo melhor, né, e trazer um governo cristão, e fazer as nações mais prósperas e tudo mais, e alguns até usam dessa justificativa para dizer que o cristianismo está certo, quando mostra, tá vendo, os países mais desenvolvidos são aqueles que são cristianizados, ou aqueles que são cristãos. Então, tudo isso aí cai por terra aí nessa época aí, ó, porque os juízos de Deus virão, né, principalmente ali para a terra de Israel, e também para o mundo ocidental, né? Depois, claro, vai alcançar todo mundo, como ele fala aí, mas me parece que nessa época aí os países ocidentais e as nações ocidentais, eles vão tomar vamos dizer assim, vão sofrer muito, né? E aí mostra que não é pela força do homem ou pela sua forma de administrar que vai trazer alguma coisa de boa para este mundo, ou fazendo com que esse mundo se torne melhor. Pelo contrário, né? A gente vê que já chegando aí no final, as coisas só pioram, né? Porque o homem só faz se afastar de Deus, ficar cada vez mais longe de Deus, aí a gente está vendo, falando da apostasia que vai tomar, né? O mundo ocidental e também lá a terra de Israel, entre os judeus também, uma grande apostasia, né? E é uma coisa assim muito triste. Então, eu queria só destacar isso, viu, meus irmãos? Hoje, nós não nos envolvemos com essas coisas deste mundo, com a política, essas coisas, porque não somos daqui deste mundo, somos um povo celestial, e temos que lembrar também, não vamos nos meter achando que vamos tornar esse mundo aqui ocidental e cristianizado melhor e perfeito para quando o Senhor Jesus vier já encontrar tudo certinho. Não vai não, né? Não adianta a gente se meter nessas coisas aí deste mundo. É só o que eu queria trazer, assim, que eu estava pensando, né? Que é mais uma coisa que o Senhor nos mostra, né, do que virá mais tarde, só para a gente entender, né? A gente entender, ó,
que não adianta, é perda de tempo, né? Nós, como os cristãos, estamos desenvolvendo nessas coisas. Agora, não é perda de tempo, e é o que a palavra nos manda fazer, é anunciar o evangelho, né? Para que mais e mais pessoas possam ouvir e crer no Senhor Jesus, e ser salva, né? E aí, quando o Senhor Jesus vier, não passarem por isso aí que está acontecendo aí. Irmãos, deixa eu ligar aqui a câmera. A irmã Erenilson, acho que falou que o som da voz, não sei se foi a minha, o de Wesley, tá ruim. Foi a minha, Dal. Passou. Eu até perguntar se tá normal agora, como é que tá. Para mim tá normal aqui, desde cedo tá normal. Não tinha percebido isso aí, não. Então, eu só quero... Oi? Pode continuar. Eu só quero reforçar o profeta que vão surgir, com poder satânico. Então, quando eu falo a permissão de Deus, não é que Deus esteja energizando eles vão estar fazendo aquilo, mas é um poder satânico. Os profetas que virão existir nessa época aí. Eles vão se dizer Cristo, e muitos, né, vão estar fazendo esses milagres aí, maravilhas, mas tudo de mentira. Lembrar sempre que isso tudo é de mentira, então é um poder satânico. É só para reforçar aquilo que eu falei, para não ficar parecendo que é Deus que está fazendo isso. Deus está permitindo isso aí. Então, deixa com que ele se manifeste. Nesse momento, eles não estão se manifestando, porque estão sendo barrados mesmo. Né? Mas somente a palavra é o que Deus está permitindo no tempo da igreja. Então, hoje, para nós, temos mestres, falsos mestres, ou falsos doutores, que introduzirão falsas heresias, como sempre fala a palavra, né? Com palavras persuasivas, sutis e tal coisa. Nesse tempo aí, a coisa vem acompanhada realmente de falsos sinais. Antes de continuar, um breve comentário aí, né? O Wesley falou de como é bom a gente estar podendo contemplar essas verdades aí, irmãos. Hoje, a doutrina, né, de Paulo é amplamente atacada, né, como desde lá do princípio, né, a gente vê Paulo tendo que defender o apostolado dele em algumas epístolas, né, e em especial em relação à profecia, há uma grande confusão hoje que inibe, né, nossos irmãos que estão no sistema também de ter esse descanso na obra do Senhor, né, a certeza da salvação. Muitas pessoas vivem, né, com esse terror psicológico, achando que o anticristo vai vir a qualquer momento, né? Então, pega a palavra, distorce a palavra e coloca as pessoas para esperar o anticristo, esperar a besta, né? E não esperar o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente é exortado a esperar ele, né? A igreja espera o Senhor para vir retirar ela e livrar ela da ira futura, que é justamente essa ira que a gente está vendo aqui, né? Que a gente encontra isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vou até ler aqui para a gente ler a palavra, né? Vou ler a partir do versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira futura é justamente essa ira que a gente está vendo aqui, né? Essa grande tribulação, e nós somos exortados a esperar o Senhor Jesus Cristo. É isso que vai, né, fazer toda a diferença na nossa vida, irmãos. Quando a gente contempla essa verdade, que o Senhor está à porta, né, para nos chamar a qualquer momento, é isso que vai nos conduzir a
a andar aqui nesse mundo, né, na certeza de paz, de que o Senhor, Ele está conduzindo a gente qualquer. Ele é soberano, nada pode acontecer em volta de Deus se não seja, né, pela permissão dele, igual o Val comentou aí, né? E tudo tem um propósito final para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Então, por isso é muito importante também, né, conhecer a profecia, por mais que a igreja não tenha relação com a profecia, é importante a gente conhecer essas verdades, a gente poder separar, né, a palavra da verdade, né, dividir, né, para quem é isso, para quem é aquilo, né? Então, nisso a gente encontra um descanso, né, em meio a essas doutrinas que a gente já, um dia a gente fez parte também, né? E também já vivemos aí com medo, né? Achando que já tá em tal trombeta, já tá abrindo tal selo. Não, a gente descansa na certeza que a gente tem um Senhor que nos ama e Ele que cuida de nós, né? E a qualquer momento vem para nos tirar daqui e nos livrar dessa ilha. Esse comentário aí. Queria chamar a atenção, irmãos, quando se fala de sinais, né? Eu lembrei daquele texto, 1 Coríntios, fala, 1:22, fala assim, né? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Como o judeu, né, e na lei Deus tratava o homem na carne, né? Obviamente que eles tinham um interesse enorme sobre sinais, porque eles, ali na sua maioria, não davam, né? Nós somos chamados a viver por fé, né? Nós somos apresentados a um Deus que nós não vemos, nos é trazido uma esperança sobre algo do qual também, né, nós cremos na palavra revelada e pelo Espírito nós cremos no sacrifício que foi feito a nosso favor. Então, nós somos salvos pela fé. Então, os judeus tinham muito isso. E se a gente volta lá para a história de Israel, lá no início, eu lembrei agora daqueles sinais, né, que Janes e Jambres, né, que eram os magos de Faraó, que eles reproduziam, eles imitavam os sinais que era feito por Moisés, que Deus havia ali estabelecido. Então, eles faziam sinais de fato e reproduziam. Não conseguiram, obviamente, reproduzir todos os sinais, né? Mas o homem na carne, ele gosta de sinais, né? Então, assim, a gente, né, basta em todas as cidades no Brasil e mundo afora, onde a gente vê, sobretudo, essa teologia aí, essa vertente, né, desse cristianismo, do pentecostalismo, né? Eles são muito focados nos sinais, né? Então, aí, vê-se como que essas ditas igrejas, elas trazem tanta gente, né? Eles conseguem atrair tantas pessoas, porque as pessoas, elas são levadas assim mesmo, né? Então, os sinais, eles atraem, né? Existe aquele interesse de vamos receber da parte de Deus, né, um favor, uma cura, isso, aquilo outro, uma revelação. Então, as pessoas, mesmo, né, a gente percebe isso mesmo, crentes, né, pessoas crentes que creem no Senhor. Então, o apelo à questão dos sinais é muito forte, né, muito forte. Nos nossos dias é muito forte, e você vê como que essas pessoas são atraídas por essas questões, né? Eu já participei disso, e talvez muitos irmãos aqui tenham participado também, né? Então, assim, é algo que acontece, irmão, né? Você vê aquilo, não, né? Assim como os magos lá do Faraó faziam, é o poder de Satanás em ação, né? Fazendo todas aquelas coisas. Obviamente que quando vier esse tempo, nós estamos estudando aqui, essas coisas serão intensificadas, esses sinais serão intensificados, essas coisas vão acontecer, né? Eles vão reproduzir as situações, né? Então, assim, o que a gente vê hoje, por aí afora na cristandade, né? Isso é só uma pequena demonstração desses sinais, dessas maravilhas que vão ser reproduzidas numa escala muito maior, né?
Então, esses homens energizados por Satanás vão produzir muito mais. Então, eu vejo que isso aqui hoje, que a gente vive, nos dias de hoje, é só mesmo uma pequena demonstração daquilo que vai ser uma escala infinitamente maior, né? Porque realmente é terrível, né? E os homens buscando, né, a sua gratificação, ou então uma recompensa, uma bênção, né, da parte de Deus, recorrem e se tornam presas fáceis de Satanás através desses homens que agem de forma tão fraudulosamente, né? É mesmo esse comentário mesmo. Continuando a leitura, então, irmãos. Por volta dessa época, Deus irá derramar sobre a terra as sete... Cortando, Madre. Está cortando? E agora? Talvez eu ventilador aqui. Está melhor agora? Tá, parece que tá melhor. Está melhor? Tá melhor, pode seguir. Onde é que eu parei aqui? Eu fiquei perdido. Por volta dessa época aí, ó. Por volta dessa época. Na onde? Não, mais em cima, mais para cima. Aí, ó. Um pouquinho mais. A outra linha. Aí, ó. Por volta dessa época. Aqui. Bacana. Continuando, irmãos. Obrigado, Wesley. Por volta dessa época, Deus irá derramar sobre a terra as 7 últimas pragas. As 7 salvas ou taças de ouro. Apocalipse 15, versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Esses juízos são de alcance mais amplos que os juízos das trombetas, que a gente viu lá no Apocalipse, capítulo 8 e 9, os quais estavam limitados ao mundo ocidental. Os juízos das taças serão lançados, mais especificamente, sobre os pagões nas nações em redor. Parece que essas últimas pragas endurecerão, de uma forma governamental, os homens que rejeitaram a Deus, preparando-os para ser agentes voluntários do recrutamento de Satanás para o holocausto vindouro. Apocalipse capítulo 15, 16, mas vamos ler lá em Salmo 79, versículos 6 e 12. 6. Derrama o teu furor sobre nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Verso 12. E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicadamente a sua injúria com que te injuram o Senhor. Repare que essas taças ou cálices são derramados sobre a terra. Os homens, o mar, os rios, o sol, etc. Não na terça parte da terra. Na terça parte dos homens, na terra, na terça parte dos homens, na terça parte dos mares, na terça parte dos rios, na terça parte do sol, como nos juízos das trombetas. Né? Então, é a distinção aqui, irmãos. Mostrando que a esfera onde as taças são derramadas é muito mais ampla e não está restrita a um território da Roma Ocidental. Qualquer seguidor individual da besta nas nações distantes para além da terra romana ocidental, que tenha recebido voluntariamente sua marca e adorada imagem, será afligido com a terrível chaga. A horrível ferida será a artrosa aflição de uma consciência culpada, e isso resultará numa condição de miséria e inquietação mental. Apocalipse 16, versículo 2.
E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Aqueles que, nas nações distantes, não crerem no Evangelho do Reino, Mateus 24, 14, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. aquelas pessoas que não crerem nesse Evangelho, né, apostatarão de qualquer luz que tenham recebido de Deus, talvez como uma tentativa de escapar aos tormentos de sua consciência culpada. Apocalipse 16, versículo 3, segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça do mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. As alegrias naturais e o bem-estar da vida serão tirados daqueles que estiverem nas nações distantes. É a retribuição de Deus por perseguirem os seus santos que foram por todo o mundo pregando o evangelho do reino. A gente leu em Mateus 24, 14. Eles serão obrigados a beber o amargo da própria apostasia. A vida será marcada por miséria e frustração. Apocalipse 16, versículo 4 a 7, a terceira taça. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaste o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes será deste sangue a beber, porque isso são merecedores. Eu ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Uma grande autoridade governamental sobre o símbolo do sol, dentre as nações distantes, será a causa de uma aterradora opressão sobre os homens. Talvez seja algo proveniente de Gog, a Rússia, fechando suas garras sobre os seus súditos. Os homens ficarão ainda mais endurecidos contra Deus. Apocalipse 16, versículo 8 e 9, quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. As trevas morais e espirituais se alastrarão sobre os súditos do reino da besta, no mundo ocidental. Isso provavelmente se refira a uma terrível sensação de abandono de Deus, que tomará posse deles. É provável que também fiquem endurecidos contra Deus. Apocalipse 16, versículos 10 e 11, quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Estando os homens e mulheres, tanto das nações distantes, a quarta taça, como do mundo ocidental, a quinta taça, endurecidos contra Deus, o palco estará armado para os homens serem usados como instrumentos voluntários de Satanás na guerra que virá. Quando este os colocar em ordem de batalha contra o próprio Criador. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Embora as multidões, tanto no Ocidente como nas nações distantes, venham a se endurecer contra Deus, haverá grande multidão que se voltará a Deus e crerá no Evangelho do Reino.
Apocalipse 7, versículos 9 a 17. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui a multidão, a qual ninguém podia contar. Todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmo nas mãos. E clamaram com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Nota: a eternidade será pregada. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar por meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, de toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Como uma última chamada para Israel, Salmos 95, Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirmos sua voz. Não endurçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação do deserto. Quando nossos pais me tentaram, provaram-me e viram na minha obra. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. então a gente viu aqui, né, esse evangelho eterno, né, sendo pregado. No Salmo 95 será para Israel, no Salmo 96 para as nações. 96? Isso, próximo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciar a sua salvação de dia e de noite, de dia em dia, perdão. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos teus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar em sua plenitude.
Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E isso antes que o Senhor surja em juízo. Salmo 97, a sequência. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos do Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. À medida que a tribulação chega a seu termo, as duas testemunhas que levaram o testemunho da parte de Deus em meio à apostasia serão mortas pela besta. Seus corpos jazerão nas ruas da cidade de Jerusalém, literalmente por 3 dias e meio. Apocalipse 11, versículos 7 e 8. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Mas o triunfo do ímpio dura pouco. Jó, capítulo 20, versículo 5. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? E as duas testemunhas, após jazerem nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, serão ressuscitadas. Um grande temor se apoderará de todos. Apocalipse 11, versículos 11 e 12. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram a grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. Subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos viram. Por volta dessa época, um rei feroz de cara se levantará entre as nações maometâneas, né, derivado de Maomé, ao norte e ao leste de Israel. Ele será perito em ciências ocultas e outros artifícios satânicos. Ele é denominado Rei do Norte. É provável que a sua origem seja a Turquia. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 23 e 24. Daniel, não? Perdão, Daniel. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver. E destruirá os fortes e o povo santo. O rei do norte, provavelmente com auxílio de Gog, né, a Rússia, Daniel 8, 24, que o Cássio acabou de ler, reunirá as nações do Oriente Médio para a grande confederação da qual ele será o líder. Ele convocará um imenso exército de 200 milhões de pessoas. Esse grupo de exércitos é o mesmo de Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
A água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Onde são chamados reis do Oriente. Seu intento será invadir o império da besta e, particularmente, a terra de Israel. Apocalipse 9, versículos 13 a 17. É a sexta trombeta, Isso. que a gente já leu, né? Salmos 83, versículos 1 a 8. Cântico e salmo de Asaf, ó Deus, não estejas em silêncio. Não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-nos para que não seja uma nação, nem haja mais memória no nome de Israel. Porque a uma se concluíram, porque se a uma se conlurearam, aliaram-se contra ti, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gedal, de Amon, de Ameleque, a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles, com eles o braço dos filhos de Ló. Nota. Alguns têm achado que isso se refere aos povos chineses que se gabam de serem capazes de dispor de tal número de soldados prontos para a batalha. Porém, os melhores expositores entendem ser essa imensa confederação das nações maometâneas, sob a liderança do rei do norte, que a gente acabou de ler, né? Salmos 83, versículos 1 a 8. Note que não se trata de reis do Oriente, Apocalipse 16, 12, que a gente acabou de ler, versão da Almeida corrigida, mas sim que vem do Oriente, na revisada. Povos do lado oriental do Eufrates. Nas Escrituras, a China é identificada como Sinim, Isaías 49, versículo 12. Eis que esses virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros na terra de Sinim. Da qual se fala muito pouco. Outros têm argumentado que aqueles países maometanos não têm um número suficiente de pessoas para convocar um tamanho exército. Há pesquisas que demonstram que esses países já possuem cerca de 270 milhões em população. Se forem incluídos o Afeganistão, Paquistão, os quais são 99% maometanos, com uma média de crescimento de cerca de 3% ao ano, sabemos que esse imenso exército não atacará até chegar o fim dos 7 anos da tribulação. Se o Senhor viesse hoje no arrebatamento, o número somando-se a 7 anos de crescimento populacional, chegaria em torno de 325 milhões. A cada ano que o Senhor tarda em vir, o número aumentará em cerca de 10 milhões. Também deve ser lembrado que há muçulmanos que se encontram espalhados em outras terras, dos quais uma grande parte, aparentemente, retornará aos seus países de origem. Por exemplo, há mais turcos fora da Turquia do que no próprio país. Cerca de 42 milhões de turcos encontram-se na ex-União Soviética e há muito mais espalhados por outros lugares. A recente revolução nos países comunistas provocou o despertamento de uma onda de nacionalismo turco e o desejo de estarem em sua terra natal. Quando um grupo grande como este for acrescentado à população total dessas nações, os números poderão se revelar bem maiores. Há ainda notícias que revelam a existência de infantarias de crianças da idade de 6 anos em diante,
que já estão sendo treinados no Oriente Médio. A demanda exigirá que praticamente cada homem, mulher e criança seja engajado nos exércitos. Isso nos leva a acreditar que seria bem possível para tais países convocar um exército de dimensão tão monstruosa. Se a China estiver envolvida, pode ser que seja quando a Rússia vier no final trazendo consigo outras nações. Nota: quando estes exércitos são mencionados nas escrituras em oposição ao rei do sul, Egito, são vistos como exércitos do rei do norte. Mas quando são mencionados em oposição aos poderes ocidentais, são chamados de reis do Oriente. Em Apocalipse, são chamados de reis do Oriente, porque o Apocalipse revela a profecia principalmente do ponto de vista ocidental. Nos profetas do Antigo Testamento, eles são vistos como reis do norte, os assírios, pois as escrituras do Antigo Testamento revelam a profecia do ponto de vista de Israel, para os quais os assírios são o grande inimigo. O rio Eufrates se secará, preparando o caminho para os exércitos reunidos pelo rei do norte entrarem na terra de Israel, que a gente leu em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, a sexta taça. E aqui a gente encerra, né, esse trecho que a gente fez a leitura hoje, né, os irmãos forem comentar aí, eu acho que a gente pode deixar para ler esse outro trecho aqui na semana que vem, né, para a gente ter pegar a plenitude do trecho. O trecho fica melhor, né? Porque ele é picado assim, acho que é pior. Os irmãos... Mas assim, tribulação, nós passamos nesse mundo que é o mundo, depois da queda, nós estamos sujeitos a toda sorte de tribulação. Mas quando a pergunta sua, né, mais no sentido de a tribulação, a grande tribulação, que é esse período que se iniciará depois que a igreja for daqui levada, né? Então, como já foi falado aqui e a gente estudou, né, nós teremos esses eventos aqui quando a igreja for levada, e só depois disso é que vai começar o cumprimento da 70ª semana de Daniel, da profecia, né? Nesses 7 anos, a grande tribulação vai se iniciar na segunda metade desses 7 anos, né? Os últimos 3 anos e meio desses 7 anos. Então, a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Existe um ensinamento, ele é bem... tem alguns círculos cristãos, uma corrente que defende, que fala, né, interpreta aquela questão das trombetas, a última trombeta, e como a igreja passaria, né? A grande tribulação é o quê? É o juízo de Deus, vamos dizer assim, um acerto de contas, né, que vai envolver Israel, os judeus e as nações, né? Então a igreja está fora, está à parte, né? Então não há a profecia de Daniel trata exatamente isso. Lembra que nós falamos sobre as 70 semanas, né? Nós tivemos 3 períodos. O primeiro período das 70 semanas, né, de anos. O primeiro período de 7 anos, de 7 semanas, né, ou seja, 49 anos. O segundo período de 62 semanas. Então, 7 mais 62, 69. Tem uma semana para se cumprir. Então, a profecia ela está em suspensão, está paralisada. A gente vai entrar, então, está faltando uma semana para se cumprir a profecia, uma semana de anos, né? Quando fala uma semana, cada dia dessa semana de anos, né? Cada um ano. E aí, então, nós teremos esse cumprimento. A igreja não mais estará aqui. A igreja não tem nada a ver com a profecia, tá certo? Então, absolutamente, a igreja não passará. Não temos que temer tal coisa, né? Porque nós já estaremos com o Senhor.
o número 3 na palavra, ele fala de um número completo, de um volume completo, né? A gente vê isso também lá na parábola da mulher, né? Que ela pega 3 medidas de farinha e lança nelas uma medida de fermento, né? Ali, a 3 medidas de farinha nos remete, né, aquilo que é perfeito, né, que é o corpo do Senhor Jesus, né, testemunho, e que a mulher, né, essa mulher jogando o que o fermento é a figura justamente do pecado e de algo que não vem de Deus, né? Então, 3 nos fala de um testemunho completo. E quando se remete aí nesse trecho de Apocalipse, de 2 pessoas, né, de 2, está falando do testemunho suficiente, ou seja, o testemunho completo, ali, a grande tribulação naquela época, né, que é o remanescente completo, ele não vai estar lá em Jerusalém. É o que o Bruce vai discorrer aqui nesse trecho, eu até compartilhei aqui na tela aí, a gente até pode ler ele depois, para a gente ter um entendimento melhor. Ele vem falando, né? Uns vão fugir para Moab e outros vão fugir para as montanhas. Ou seja, o testemunho completo não está ali em Jerusalém. Só está um testemunho suficiente lá em Jerusalém, né? Para apontar o erro, né? E apontar a idolatria daqueles falsos judeus. Tá falando um comentário aqui do Grant, né? James Grant. 2 testemunhas notáveis com o poder do Senhor aparecerão em Jerusalém durante a grande tribulação, mas serão mortas no período de 3 anos e meio, né? Segundo. Portanto, eles serão mortos pouco antes de o Senhor aparecer em glória. Esses profetas são apenas 2 de um grande número que também darão testemunho em outras partes da terra, além de Jerusalém, mas terão poder especial dado por Deus. Estando vestidos de saco, eles sentem a vergonha da culpa de Israel. Sua profecia é especificamente exigida em Jerusalém por causa da idolatria que prevalecia lá. Não sei, eu acho assim, assim no meu entendimento aqui, fraco entendimento, eu penso mais em 2 representando todo o testemunho, porque esses corpos dessas 2 testemunhas, como é falado, elas jazerão na praça e todos verão, né, e temerão quando eles serão depois ressuscitados. Porque, assim, tratar esses 2 como uma representação de todos, porque senão o testemunho daqueles que estiverem lá seriam todos, né? Eu não sei, eu posso estar até errado, mas eu não consigo ver isso como o Bruce tem colocado. Só para falar um pouquinho também aqui do que eu tenho falado, lá em Deuteronômio 19:15, que diz, né? Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Eu li uma versão aqui mais moderna, só para trazer uma clareza no entendimento. Mas aí eu sugiro a gente ler aqui esse trecho aqui do Bruce, eu acho que ele pontuou bem essa questão aqui nesse trecho. Leia então, Marlon, por favor. Vamos ler aqui, né? Em razão da cidade de Jerusalém e a terra de Israel terem sido entregues à ímpia idolatria que o anticristo irá introduzir, e devido à perseguição que irá se levantar, o remanescente judeu fiel será forçado a fugir para as montanhas, cavernas e fendas da terra, em busca de segurança. Eles serão caçados desmedidamente, Isaías 66, versículo 5, Mateus 24:16, né, que a gente... Deixa eu abrir aqui, Mateus 24:16. O Marden, leia só o texto que o irmão Bruce... Deixa o versículo lá depois, só para ficar mais fácil. Beleza. Para a gente entender. Parte do remanescente fugirá para as montanhas da Judéia em busca de abrigo, Mateus 24:16.
Outros do remanescente fugirão para o oriente da terra da Judéia, para a terra de Moabe, talvez a atual Jordânia, e também para o norte, à altura do Monte Hermon, no Líbano. Está em Isaías 16, versículos 3 e 4. Embora a maior parte do remanescente irá fugir, parece que alguns permanecerão em Jerusalém. Deus usará para manter um testemunho adequado para si naquele local diante da idolatria, representado pelas duas testemunhas. Eles serão protegidos milagrosamente por Deus até que se complete o período de seu testemunho, que é de 1260 dias. Apocalipse 13, versículos de 3 a 13. Eu acho que ele termina esse argumento aqui. Eu acho que no esboço de Apocalipse ele fundamenta melhor essa questão. Com esse trecho aí do irmão, que o irmão Bruce traz, ele acaba ratificando que é isso mesmo, que esse é testemunho suficiente, né, ali para trazer esse, digamos assim, o ensino e trazer a mensagem, né, do Senhor ali para aquelas pessoas ali, para Israel. E isso aqui fica bem claro, dentro essa questão de que vai permanecer ali uma parte do remanescente, não vai ser, não serão todos, né? Então, sendo duas testemunhas, essa representação das pessoas que estarão lá, tendo esse papel de testemunha, né? E tendo esse caráter de um testemunho suficiente. Realmente dá para mim já está bem claro isso aí. E a questão lá, até que ele fala da questão do juiz, que quem tentar fazer alguma coisa contra elas sairá fogo, né? E vai consumir e tal. Aí se fala de juízo, né? Que é fogo, a gente entende que é juízo. Até fiz essa pergunta para o irmão Lemão, né? Sobre essa questão desse fogo, né? Que sairia da boca deles e tal. E o irmão Lemão respondeu dizendo que isso não quer dizer que eles irão abrir a boca e vai sair fogo de verdade, né? É questão do juízo, né? O juízo de Deus. Que vai vir sobre esses que tentarem contra eles antes de terminar o seu testemunho, né? Que os testemunhos deles têm um tempo determinado, que é 1260 dias. Então, tudo isso, né? A gente entende a questão digamos assim, do livro de ter várias simbologias, né, e tal, e de que isso seria mais uma delas, né? A questão da quantidade dessa representação, né, de duas testemunhas, né? Então, para mim já ficou bem claro isso. Aí, se o irmão tiver mais dúvidas sobre isso aí, é bom a gente conversar mais. Eu queria só destacar vocês estão falando aí, eu estou pensando, como o Senhor, Deus, Ele é tão bom, né, nosso Deus. Ele nunca deixa de prover para o homem aquilo que é a verdade, aquilo que é o correto, o certo a se seguir, a ser seguido. Você vê que nesse momento aí, onde o remanescente judeu, né, a maior parte aí vai estar fugindo, né, dessa grande apostasia que vai estar instalada aí na terra de Israel, ali em Jerusalém. Uma apostasia tamanha, gigante, né? E ainda assim, Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele vai preservar ali duas testemunhas, né? Ou seja, o testemunho suficiente vai ser preservado ali.
E aí, para mim, sinceramente, não importa se vai ser 2 homens ou se vai ser 20 ou 200, né? O que importa é que a palavra de Deus está dizendo que ele preserva, né, em uma situação de tamanha apostasia e rebeldia contra Deus, ele ainda assim preserva o testemunho dele para que os homens, né, saibam o que é a verdade. Né? Porque o testemunho é esse. Né? Testemunho para mostrar o que é a verdade, quem é o verdadeiro Deus, porque vai estar ali o anticristo se colocando no templo como se fosse Deus, né? E aí tem esse testemunho suficiente, representado por essas 2 testemunhas, para estar ali mostrando quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Criador de todas as coisas, o verdadeiro Deus do povo judeu, né? Eles vão estar ali pregando durante esses 1260 dias, e a gente percebe que eles ficam tão... eles estão numa apostasia tão grande que eles ficam tão indignados contra as testemunhas que depois de matarem e tudo mais, eles festejam. Acho que tem um trecho aí que diz, que mostra que eles festejam, se alegram, né, pelas 2 testemunhas que morreram. Mas o que eu extraio daí é isso, viu, meus irmãos? Esse Deus, nosso, é um Deus misericordioso, bondoso, é um Deus salvador, e a gente vê que mesmo em uma situação extrema como essa, de tamanha apostasia, ainda assim Deus mantém, né, um testemunho para que, dando oportunidade, né, aos homens de se arrependerem e crerem em Deus, né? Nesse caso aí, se arrepender e crer no Messias, no verdadeiro Messias, no Senhor Jesus, e não no anticristo, né? Então, esse é o nosso Deus. É um Deus que salva, e até o último momento ele ainda dá oportunidade. Depois, né, aqueles que recusarem e que não crerem, né, eles sofrerão, né, o juízo eterno de Deus. É interessante isso que o irmão Wesley falou, né, dessa questão que Deus preserva o seu testemunho, né? Aconteceu a mesma coisa lá com Elias, né? Que Elias imaginou que estava só, né? Falou, fugiu, dizendo que estava só ele estava como profeta, mas o Senhor disse que além dele tinha outros profetas, né? Que ele tinha separado, não lembro muito bem quantos são, mas Deus falou para ele, né? Que tinha não sei quantos profetas que ele tinha guardado, né? Essa época, foi bom você lembrar isso aí, Ramon, que foi na época ali de Jezabel, né? E Acabe, acho que era o rei Acabe, e a rainha era Jezabel. E foi realmente um período para eles ali de Israel, onde houve uma grande perseguição, talvez até uma figura desse período aí, dessas 2 testemunhas aí, né? Quando vai ocorrer essa grande apostasia aí, talvez até uma figura disso, né? O Senhor já mostrando uma figura disso nesse acontecimento aí, porque no caso de Jezabel, perseguiu e matou, né? E fez com que o povo de Israel adorasse a Baal, se prostituísse. Ela fez realmente o povo de Israel entrar numa situação bem apostata, vamos dizer assim, né? E aí Elias fugiu, né? O profeta Elias fugiu e achou que estava só, né? Foi até aquele período ali que ele ficou deprimido, né? Que ele ia morrer e tudo mais, e Deus o alimentou, tratou com ele, depois mostrou para ele que ele não estava só não, tinha reservado lá em Jerusalém, lá, 7.000 homens que não se dobraram para Baal, né? Não dobraram o seu joelho para Baal, 7.000. E Elias achava que estava só, mas não, ele não estava só. Rapaz, irmãos, eu estava pensando aqui, tem algum trecho aí que fala dessas 2 testemunhas como se fosse Moisés e Elias, ou eu estou enganado, que eu não consegui achar aqui, você sabe me dizer? Estou falando em relação à testemunha lá de Apocalipse, as 2 testemunhas. Fala, tem texto sim.
Ele fala que deu um Vocês lembram? espírito de Moisés e Elias, né? Onde é que está essa parte que eu estava procurando aqui e não achei? Tô procurando aqui também. Peraí. Ramon, o Marder, você consegue achar aí nesse? Tô procurando, tentando achar aqui. Vamos procurando ver se a gente acha aqui. F.B. Hall diz: a questão surge naturalmente. Devemos entender esses versículos como prevendo a ascensão de dois homens reais? Ou será que Deus levanta e mantém enquanto lhe aprouver um testemunho suficiente e poderoso, tendo as características de Elias e Moisés? Nós nos inclinamos para a segunda opção, isso especialmente por causa do caráter simbólico de todo o livro. Pensamos, então, que eles indicam não um testemunho grande e abundante. Isso seria indicado por 3 e não por 2. Um testemunho suficiente, divinamente, na verdade, miraculosamente preservado e sustentado naquela época. Eu vejo nesse sentido aqui também, viu, irmãos? Por causa do caráter simbólico do livro, né? Acho que é capítulo 9 ou é 10, deixa eu ver aqui. É 10. Não, o 11, Romanos 11. Deixa eu ver aqui a partir de qual versículo eu vou ler aqui. Deixa eu ver, a partir do 11 e a partir do verso 13. Aí Paulo fala assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar emulações da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Foi esse texto, Dal? Esse daí que fala de oliveira, fala de um testemunho de pessoas, não fala de uma, né? Então, Deus cortou Israel. É porque eu também não sei o significado de oliveira, né? Eu também estou querendo saber. Mas aí dá para entender que a oliveira não é uma pessoa só, mas é um testemunho, talvez de nação. E aí é cortado, porque foi rejeitado, né, o Messias.
E agora Deus está tratando a igreja, introduzindo os gentios nessa bênção aí. E aí fala dos gentios, né, não se exaltar e tal, e tal, e tal, essas coisas todas, e a gente sabe que esse testemunho hoje também já vai ser cortado, né? No caso, a igreja vai sair daqui. A gente sabe que a oliveira, ela gera o fruto que é que gera o azeite, né? Azeite, que é a figura do Espírito Aí, Santo. Né? tem uma simbologia por trás disso, né? Eu estava aqui olhando, irmãos, essa questão aí é, do, das duas oliveiras, né? Tem um texto lá em Zacarias, que é Zacarias capítulo 4, que fala sobre essas duas oliveiras e, e fala dessa simbologia, né? Aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Vou ler do 2 aqui para pegar o contexto, né? E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ele. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Respondi mais dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondeu-lhe outra vez e disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele falou me dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, meu senhor, não, senhor meu. Então disse ele, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Esse texto aí. Amor, seu áudio está um pouquinho ruim, viu? Não deu para entender muito, não, foi? Deu para entender, tá cortando um pouquinho, mas deu para pegar, sim. Apocalipse também, 2, tem a questão do castiçal, né, que da Assembleia, né? O testemunho da Assembleia, de uma Assembleia. A irmã Erenilza perguntando qual passagem foi lá em Zacarias, capítulo 4, irmã. Pode ler o capítulo todo, tá? No decorrer do capítulo todo, tá essa descrição que o Ramon leu. E por eles exatamente terem rejeitado a Cristo, né, que é a raiz dessa oliveira, esses ramos foram cortados, né? E aí foi enxertado o zambujeiro que somos nós, os gentios, né? Que não somos da raiz ali, no caso aqui da terra, né? Do povo judeu. Aí somos enxertados nesse ramo aí que é o Senhor aí. Isso eu estou falando pela leitura aqui de Romanos 11, né? Que eu terminei de ler aqui.